A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Olá, Georgia! Seja muito bem-vinda Olá. ao podcast A Sua Carreira em Consultoria, Coaching e outras atividades similares. Como é que você anda, Georgia? Muito obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui, podendo falar um pouco dessa carreira que eu gosto tanto. Uma carreira que você já está há bastante tempo, né? Já está Quase 15 anos. quase 15 anos. A Georgia, ela é formada em administração, é especialista em psicologia positiva e certificada em alguns bons assessments que eu conheço, e tem outros que eu também não conheço, que um dia eu gostaria de ouvir mais, né? Que é DISC, Motivadores, Axiologia e o Janusian MPP. É formada em coach sênior pela ICI desde 2007, com mais de 3.000 horas de atendimento, e eu sou testemunha que deve ter sido as 3.000 horas. Eu acredito muito na competência, reconheço muito a competência e a seriedade da Jorge. E também é certificada PCC pela ICF. Jorge, qual a diferença de ICI para ICF? Perfeito. O ICI é uma escola, é o Instituto de Coaching Integrado, que ele forma coaches. A ICF, ela é uma entidade sem fins lucrativos, onde ela tem por objetivo acreditar escolas que são sérias e ajudar no desenvolvimento dos coaches. Então, são coisas totalmente diferentes. O ICI, ele é uma escola e a ICF, ela tem uma outra finalidade. Ela é a Federação Internacional de Coaching. Tá, você também atuou como membro do Comitê de Ética do ICF Brasil. O que foi esse teu trabalho no Comitê de Ética? O Comitê de Ética, ele é muito importante dentro da ICF. Por quê? Como o coach, ele acabou passando por uma série de momentos diferentes, vamos dizer assim, desde quando ele apareceu, depois de tudo que foi acontecendo com o coaching, ter um comitê que realmente mostre o coach ético, o coach sério. Então, o meu trabalho lá dentro, com outros colegas, na época que eu participei, foi de levar para o mercado a maturidade ética, o coach, que é o coach sério, o coach ético, assim como ajudar também os coaches no desenvolvimento da sua profissão, da sua atividade, de uma forma ética e responsável. Tá. Hoje ainda não tem nenhuma regulamentação, né, com relação à prática do coaching. Ainda não. Tá. Ainda não. Tá, ok. Bom, professora parceira do IBMEC, no MBA em Gestão de Pessoas, mentor coach certificada pela Goldvar Consulting Group. Esse aqui eu não conheço. Fala um pouco para a gente dessa empresa e o que é a junção da palavra mentor coach. Isso. Eu fiz essa formação, uma formação extremamente séria e completa com o Damian Goldvarg, onde tem a função de você se torna uma mentora certificada, ou seja, a ICF, ela certifica que essa formação é uma formação séria para mentores que desejam atuar como mentores de coaches que precisam buscar o seu credenciamento junto à ICF, como eu tenho o PCC, existem outros níveis que eu explico um pouquinho mais para frente nessa seriedade da carreira, e também para ajudar outros coaches a não, porque às vezes ele não tem o interesse de obter a sua credencial particular com a ICF, mas ele quer refinar a sua entrega de processos de coaching. Então, é muito importante que quando ele escolhe um mentor, esse mentor ele tenha uma formação e uma competência técnica para conseguir colaborar com os atendimentos dele. Assim como existe também uma formação específica de supervisores para coaches, que são processos distintos. Você atua hoje como mentora para coaches? Como mentora também. Ok, então no final você vai dar seus contatos para quem tiver interesse. Obrigada. Também atuou como consultora de outplacement pela Career Center, conduzindo mais de 150 processos e autora do e-book Coaching de Carreira para Jovens.
Onde que a gente encontra esse Isso. book? O e-book ele estava na Amazon, agora como vai sair um outro livro com outros elementos, a gente tirou ele um pouquinho do ar, porque a gente está refinando o e-book com novidades, e logo vem um outro livro aí voltado para o jovem no mercado de trabalho. E por qual razão você escolheu o tema coaching para jovens? Teve um pouco, primeiro afinidade. Eu gosto muito de trabalhar com o público jovem. Quando a minha maior carteira são de altos executivos, e eu percebi que quando eu entrei muito forte em coach de carreira, uma das maiores reclamações que vinham é: poxa, eu poderia ter feito uma escolha de uma forma um pouco consciente lá atrás, mas não foi possível naquele momento. Existiam os testes vocacionais, sempre existiram esses testes, mas algumas pessoas queriam um processo diferente para isso. E aí a gente começou, dentro da ICI, a trabalhar toda a metodologia voltada para coaching de carreira com jovens, porque trabalhar com carreira é a minha marca-grafia, Tá? e eu comecei a apoiar os jovens nesse momento de decisão de curso. Então, para onde eu vou nesse momento que eu me formei no ensino médio, estou me formando no ensino médio, e quero encontrar um caminho neste momento, porque nós estamos falando de jovens da casa de 17 anos, e que existe ali um peso de achar que está fazendo uma escolha para a vida toda. Então, como é que trabalhar com esse público? Então, eu trabalho com públicos um pouco distintos quando a gente fala em coaching de carreira. Falando em coaching de carreira para jovens, você começou a trabalhar com 14 anos, foi isso? Foi. Como é que conta um pouco a tua 14 anos. história? Eu gostaria de ouvir um pouco da tua história pré-coaching, até o momento que Ah, você escutou a primeira vez coaching. vou tentar ser bem breve, porque é longa. Mas, com 14 anos, eu resolvi que eu queria trabalhar. Então, buscando conversar com estudantes que estavam na mesma série, que no caso era a 7ª, 8ª série ali, eu falei que eu queria trabalhar, e falaram que tinha um consultório odontológico que estava com uma vaga para recepcionista. E no dia seguinte eu baixei lá naquele consultório com o uniforme da escola e queria pedir a oportunidade de trabalhar. E ali foi meu primeiro trabalho. Eu comecei na parte odontológica como assistente, como recepcionista. Depois eu fiz cursos para CD, para apoiar dentro da sala. Depois eu acabei indo para a parte administrativa, que eu sempre gostei da área administrativa, organizar, planejar. Eu sempre tive essa habilidade. Fui para a área administrativa até que eu cheguei no momento onde eu estava gerenciando a clínica. Eu fiquei lá por mais de 10 anos nessa carreira, vivendo a odontologia. A partir daí, eu fui convidada por uma consultoria, onde eu tinha feito vários cursos, voltada para administração na área odontológica, para ser uma das facilitadoras do curso de organização e atendimento de consultório. Essa empresa que me convidou, que era a Quest, na época, ela também trabalhava com consultoria. Aí eu comecei a ter minha primeira vivência entendendo o mundo da consultoria, porque depois eu fui convidada para ir para a área comercial deles e formar cursos por todo o Brasil. Aí eu entrei muito forte em consultoria e na parte de treinamento. Então, treinar pessoas, desenvolver pessoas já era algo muito presente na minha vida. A partir daí, eu comecei a ir para outras consultorias voltadas para marketing, para planejamento estratégico, para desenvolvimento humano. E das consultorias mais voltadas para processos de desenvolvimento humano, foi quando eu comecei a ouvir falar de coaching, pelos consultores mais sêniores. Então, eu via que eles estavam se formando em coach, eu queria entender aquilo. E o que eu pensei, se um dia eu quiser fazer parte de projetos mais robustos dentro das consultorias que eu estou, é importante, que daí eu já estava em outras consultorias, é importante que eu me prepare tão bem quanto esses consultores sêniores estão preparados. Eu estou falando, praticamente eram sócios da consultoria. Aí eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a olhar o coach, eu fiquei um pouco com medo de Por quê? atuar nessa área. Eu falei, nossa, trabalhar com desenvolvimento humano, impactar na vida das pessoas.
eu acho que eu preciso de mais maturidade, não estou me sentindo tão segura para isso. Acho que eu demorei uns 2 anos para ter coragem de ir, para Isso falar, não, mais ou menos em que ano isso? eu acho que foi mais ou menos em 2005, mais ou menos, que eu comecei a pensar no coach, acompanhar mais os consultores, vendo um pouco dos trabalhos, mas muito em bastidor, e não estava com muita coragem ainda, que eu achava que eu era muito... não estava maduro o suficiente para esse tipo de trabalho. Foi quando eu comecei a pesquisar, e eu cheguei até o ICI. Em 2007, eu ingressei na turma de formação, e mesmo fazendo a formação, e você tem que começar a praticar, porque existem trabalhos que devem ser entregues para você receber a sua certificação. Então, tem provas todos os dias e tem trabalhos. Não é assim, você faz o curso e recebe. Não é assim que funciona. Eu ainda estava com receio, contratei uma que na época eles não chamavam de mentora, mas é como se fosse a pessoa que vai te acompanhar, se você quisesse atender. E aí eu contratei e eu fazia vários processos pro bonos. Então, isso foi como eu comecei, por exemplo, na carreira de coach, até eu me sentir segura. Eu fazia vários processos pro bonos, mas eu pagava essa mentoria à parte com uma das consultoras, né, com uma das coaches mais sêniores do ICI, para que me deixasse mais forte no meu atendimento. E isso foi, aos poucos, me gerando segurança de que eu podia atender, então, de uma forma mais responsável. As consultorias acabaram me dando espaço para eu atender alguns níveis de cliente, porque também tem um nível de cliente com o nível de senioridade do coach. Isso é uma coisa importante. E com isso eu fui ganhando espaço, tendo feedbacks e avaliações positivas dos processos, mas sempre com alguém do meu lado. Às vezes, um processo, a cada 2 ou 3 reuniões, eu ia lá e pedia ajuda para ver se eu estava conduzindo da melhor forma. Mas precisa de muito acompanhamento, até hoje. Não é assim, você se forma, acha que está seguro e acabou. Para isso existe mentoria e para isso existe supervisão. Quando você... Qual foi o teu critério? Com quem que você fez a tua certificação? E qual foi o critério para você escolher o teu programa de certificação? Foi muito interessante, porque eu estava vendo todos os consultores se formarem por uma determinada escola. Daí eu pensei assim, se eu for para essa escola, vai ser mais do mesmo. Eu vou começar a ver o que mais nós temos. Aí eu descobri sobre a ICF, eu comecei a ler, pesquisar, tem que pesquisar muito, porque não é tão simples assim. Comecei a conversar com algumas pessoas que tinham feito formação e entendi, mais ou menos dentro do que era possível naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, que o ICI seria uma boa opção para mim, que era uma escola acreditada pela ICF, que eu tinha entendido pelas leituras, pelas pesquisas e pelas conversas, que era uma escola séria e que eu teria ali metodologia, parecia ter a ver com o meu estilo de estrutura, de metodologia. E realmente, quando eu cheguei lá, eu recebi o que falaram que eu ia receber. Então, a questão da seriedade, a questão da metodologia, de tudo que seria o primeiro passo, porque são várias formações que, ao longo da sua vida, mesmo dentro do coaching, você faz, até por uma questão de onde você vai se especializar. E isso é muito importante. E foi ali que eu escolhi, foi assim que eu fiz. A ICI continua dando treinamento, formação de coaching? Continua. Tá. A gente se conheceu, Jorge, em 2006, na New Marketing. Você lembra? Lembro, claro, com o Jaime e com o Cláudio Tomanini. Isso aí. Como é que foi para você, em 2006, foi em 2006, né? Você abriu a tua empresa em 2007, a VB Assessoria, né? Vilas Boas. Foi, Tá. foi. Para quem, então, assim, você foi muito interessante, né?
É interessante você querer trabalhar com jovens e você tão jovem ter começado a trabalhar e na primeiro emprego você ficou 10 anos, né? Fiquei. Então, provavelmente instintivamente algumas coisas certas você fez, pelo menos instintivamente, né? Aí você começa a trabalhar para algumas empresas de consultoria como funcionária, para facilitar, né? Quer dizer, você não era sócia, né? Área comercial, desenvolvimento, tudo isso. E aí, em algum momento, você resolve ir mais para a carreira solo, para voar solo. Faz sentido o que eu estou falando? Total sentido. Tá. Como é que foi essa transição para você? Quer dizer, eu achei muito bacana você falando, você foi fazer um curso de coaching, você pesquisou bastante, conversou com pessoas, pesquisou, né, procurou ver qual traria um maior impacto no posicionamento que você queria para a tua vida, trabalhou com pessoas boas, bacanas, empresas legais, então provavelmente você viu muita coisa importante, observou, ouviu, então quer dizer, esse lado do aprendizado, da humildade, né, de você também querer aprender antes, deixa eu ver como é que os outros fazem, deixa eu observar. E aí, em algum momento, você falou assim, agora eu vou sentar no banco do motorista. Como é que foi esse negócio do tipo, pô, eu estou curtindo a viagem aqui como passageira, estou vendo um monte de coisa legal, estou aprendendo um monte de coisa, mas eu acho que é a hora de agora eu assumir o volante do meu carro, né? Como é que foi isso, essa transição, né, para a VB Assessoria em 2007, que já faz 15 anos, né, que você tem a sua empresa? É, foi muito interessante, porque eu adorava trabalhar com os consultores. Então, estar em sala de aula com os consultores, eu fiz muito trabalho de assistência, muito trabalho de preparação de material, de pesquisa, de ser suporte em treinamento, de pegar briefing com cliente, trabalhar diagnóstico, sempre foi algo que eu gostei muito em consultoria. E eu pensei, tinham outros consultores que me procuravam, que era da equipe, inclusive, de suporte da New Marketing, falou assim: ah, Jorge, se você estiver livre, você consegue fazer um trabalho para mim? E aí eu comecei a falar: quer saber? Eu vou montar a minha empresa para prestar serviço para os consultores. Então, a VB, ela tinha nascido não com o objetivo de atender o cliente final, mas com o objetivo de facilitar a vida dos consultores. Porque eu Entendi. trabalhava com consultores muito sêniores. Então, consultores professores das principais universidades, que estavam em projetos enormes dentro de grandes empresas, e que eles precisavam de alguém que eles confiassem para fazer muito da parte operacional. E foi assim que começou a VB, foi com esse olhar, com esse objetivo. Eu atendia vários consultores ao mesmo tempo, fazendo vários trabalhos diferentes, de pesquisa, a montagem de PowerPoint, a desenvolvimento de exercícios, até ir para a sala de aula com eles. Então, foi muito interessante. Depois é que começaram a surgir clientes que pediam alguns trabalhos diretamente comigo, e muitos desses consultores não tinham interesse de pegar aquela etapa do trabalho. Por quê? Porque não fazia sentido com o negócio deles. Então, vamos imaginar, Tomanini palestrante, renomadíssimo em vendas. Para ele, fazer o processo de coaching de um executivo não era o foco dele naquele momento. Então, ele passava o trabalho, porque eu tinha formação, eu tinha toda a experiência, ele sabia que eu poderia fazer bem esse trabalho. E assim foi. Então, aí foi avançando para outros trabalhos atendendo o cliente final. Mas ela nasceu para atender consultores. Legal. Então, em 2007, você começou dessa maneira. Teve algum momento, foi desde o início, ou em que momento que a totalidade das suas receitas ou a maior parte das suas receitas veio de coaching? Teve algum momento que isso aconteceu? Aí é super interessante, porque eu nunca fui, por preferência, eu nunca fui uma profissional que gostasse de atuar numa única linha. Então, Tá, por exemplo, eu nunca fiz só o coaching. Eu fiz coaching, faço, né? O coaching, treinamento, mentorias. Eu faço outros produtos voltados para desenvolvimento humano. A entendi. grande parcela sempre foi o coaching, porque minha agenda estava mais disponível para coaching, porque as pessoas até hoje me procuram muito mais para isso.
Então, fui estruturando de forma que eu sempre tive uma carteira bem intensa com clientes de coaching mesmo. Salvo quando eu fui para a Career Center, que a carteira ficou mais forte com parte de carreira de outplacement, porque tinham 20, 30 clientes mais voltado para essa linha e outros que eu fazia mais coaching. Daí foi uma ideia que eu tinha de aumentar a minha amplitude de conhecimento na área de carreira. Foi uma estratégia que eu busquei ali. Diminuir um pouquinho para ter mais a oferecer depois. Quais foram as suas dificuldades no início? O que você teve? Quais foram as suas maiores dificuldades, medos ou erros que você cometeu no início? Quando você falou assim, bom, eu vou, a partir de 2007, eu vou ter minha marca, vou prestar serviço, vou ganhar autonomia, independência, né, vou estar mais no controle, né? Quais foram as suas maiores dificuldades, erros e medos? Primeira dificuldade, assim, meu primeiro monstro, vamos dizer, é meu medo. O meu medo. Eu era o meu melhor obstáculo. Como assim? Porque eu tinha muito medo. Medo de quê? Eu pensava, muito medo. E se não der certo? É, Né? E se que agora eu estou indo para esse caminho, será que eu vou ter a porta para voltar? se der Será que errado, vai né? ser? Então, primeiro era trabalhar o que poderia me deixar mais tranquila rumo a esse objetivo. Qual era a segurança que eu precisava para caminhar para esse lado? Então, primeiro era comigo, era acreditar que o que eu estava fazendo, que a minha experiência, que as parcerias que eu tinha, era um caminho que poderia me levar para onde eu queria. Então, tinha muito de acreditar que eu tinha me esforçado para isso. Primeiro obstáculo fui eu. Depois, me preparar, porque na minha cabeça ia ter uma queda financeira considerável. Eu achei que isso ia acontecer, embora não foi bem assim. Por quê? Porque quando eu me formei no ICI, depois de um tempo, estava com uma vaga aberta para ser monitora. E como eles tinham observado o meu jeito, o meu estilo, e eu já tinha muito essa questão de sala de aula, a monitora sênior que estava acompanhando os meus atendimentos indicou o meu nome para fazer uma avaliação, para ver se era possível fazer parte. E quando eu comecei a fazer os testes, tanto as entrevistas quanto em loco, eles me escolheram. Então, eu acabei tendo uma remuneração muito interessante sendo monitora das formações. Eu fui monitora por anos e vários cursos no ano. Então, as coisas foram acontecendo. E quanto mais eu entrava nesse mundo, mais trabalho aparecia para mim. Qual que era o grande ponto? Segundo, que foi um grande desafio, eu precisava estar muito preparada. Porque se a oportunidade chegava, eu precisava ter competência para entregar. Então, esse era o outro ponto. Tinha que, né, sempre estudar muito para estar pronto. Esse mundo da consultoria ou da mentoria ou do coach, eles têm uma coisa em comum, que é você ter que estar muito preparado. Porque na hora que chegar uma demanda, quem estiver te contratando vai optar pelo profissional mais completo para aquele cliente. E pode ser que não seja você. Então, ali foi um outro ponto. O terceiro, que eu acho que me ajudou, é a postura de aprendiz. Entender que, por mais que você esteja crescendo, você é aprendiz em algo. Você não sabe tudo, você está num processo que é parceria. Não, o tipo de trabalho que eu escolhi, que é o coaching, ou seja, qualquer outro que eu faça de desenvolvimento humano, não sei mais do que a pessoa da vida dela, não vou transformar a vida da pessoa, o movimento é dela, o meu papel é de facilitação e não achando que eu sou superior ao meu cliente nunca. Então, essa questão de ser aprendiz, ter uma postura coerente com o que você aprende, e eu acho que esse, Alexandre, vai um outro ponto, não adianta você fazer milhões de curso se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, fez o curso, coloque em prática,
vai, entende. Não adianta fazer milhões de cursos se vai ficar o conhecimento engavetado. Não. Acho que esses são os pontos principais, que também já vai dando orientações de as pessoas que estão pensando em atuar como coaches, porque tem muitos mitos, muitas fantasias que não são realidades. Então vamos lá. O que que eu percebi enquanto você estava falando? Primeiro que você não se esconde dos seus medos. Então você falou aqui que você teve medos. Você olhou para eles. Segundo, humildade. Aprendizagem contínua, com atitude para fazer, para aplicar. Senão vira só o conhecimento em si, ele não existe. Quer dizer, ele só está na nossa cabeça. A gente precisa tangibilizar ele, né? Algumas coisas que você não falou, mas eu entendi que podem ter te ajudado muito. Primeiro é networking, sempre bem relacionado, né? Conhecendo bastante gente importante, pessoas do bem, pessoas competentes, né? E tudo que você fez, a impressão que dá é que você sempre procura fazer muito bem feito. Então, assim, a cada contato que a pessoa tem, vamos pensar você, eu, qualquer um, todo contato, no fundo, é um momento da verdade, porque a gente está construindo a nossa marca, a nossa imagem, né? Então, aquela história, às vezes, que nem você falou, poxa, eu estava com medo, mas aí surgiu uma oportunidade de mentoria no ICI, é isso, né? Sim, sim. E provavelmente tinham outras opções, mas por alguma razão você conseguiu essa posição. Então, eu acredito que principalmente no mundo do desenvolvimento de pessoas, que vive muito de modismos e é muito impactado pelo marketing digital e pelas palavras de efeito, pelas estratégias de influência e de convencimento, a solidez ela é muito importante, né? Então, quer dizer, o que está por trás da aparência? Qual que é a consistência dessa pessoa, dessa profissional? Né? Qual que é a história que ela tem? Né? Quais são as histórias que ela tem para contar? Né? E a consistência dessas histórias que passam segurança. Então, se de repente a gente conversa com você, Georgia, e a tua vida parece muito consistente desde o início, as tuas atitudes, tudo que você fez, isso passa segurança, porque traz previsibilidade, né? Uhum. Muito bacana. Você teve algum fracasso, algum erro que você falou assim, meu, puta, esse foi um aprendizado gigante. Tive. Olha, teve uma época que eu abri um negócio com família, que eu era dealer, era na área de telefonia. Eu nunca fui, assim, sabe a pessoa que tá no lugar errado, segmento errado, lugar errado, que não tem nada a ver a forma como as coisas acontecem no segmento, no dia a dia, de representação, de ter né, ali os profissionais de vendas que iam visitar os clientes para vender os planos, e eu tendo que gerir uma equipe de uma forma totalmente diferente que eu imaginava. Olha, vou te falar, Alexandre, foi muito ruim. Ali foi um desafio que eu falei, você precisa saber exatamente se você tem a ver com o segmento, se você tem a ver com aquela cultura que foi essa época eu estou falando da EPA Connect, que era uma representação da Nextel, Tá? e eu percebi como eu que não estava certa naquele lugar, porque os outros familiares que estavam junto no negócio caminhavam normalmente, né? Mas não tem a ver com o meu estilo, com a forma que eu acredito. Eu acho que ali foi um aprendizado de onde eu não deveria estar, né? Do que eu não deveria fazer. Mas por uma questão que eu realmente gosto muito do desenvolvimento humano, muito do mundo da consultoria, muito daquela coisa toda processual. Eu gosto. Por curiosidade, o que te fez entrar nessa? Primeiro foi o convite mesmo dos familiares em questão, que achava que eu poderia ser a pessoa certa para fazer a gestão da
da equipe, dos treinamentos, e eu gostava mesmo dessa parte. Só que a dinâmica desse universo, ele é muito hoje a pessoa tá, amanhã ela não tá, porque não existe um vínculo tão rápido no começo. A gente passou por casos de pessoas que sumiam com 2, 3 dias de trabalho. Então, eu acabei me vendo numa vida que não era comum para mim, porque não existia o comprometimento que eu imaginava, por mais ações que fazíamos, não era assim que aquele mundo funcionava. E eu não estava pronta para aquele mundo. Então, eu percebi que eu precisava voltar para um mundo que tinha mais a ver comigo. Agora, pensando nesse convite da tua família para abrir esse negócio, quando você resolveu, quando você anunciou, olha, eu vou abrir a minha empresa e vou seguir minha carreira solo independente, você teve alguma pressão familiar, social, quando você fez esse anúncio? Não, porque como eu sempre tive uma coisa muito estruturada, as pessoas acreditavam que se eu estava levando aquele caminho, era porque eu já tinha pensado em muita coisa e tinha coerência no que eu estava apresentando para eles. Mas o meu marido é que foi o meu maior apoiador, porque ele sempre foi muito empreendedor. Então, ele achava que eu deveria, mesmo porque a gente tinha planos, né, futuros, que logo viria a Gabriela em algum tempo, e eu queria planejar a minha vida para depois, quando a Gabriela chegasse, eu pudesse continuar trabalhando, que é uma coisa que eu faço por puro amor, e ser a mãe que eu gostaria de ser, já que eu escolhi ser mãe numa idade mais madura. Eu escolhi ser mãe com 36 anos, foi quando eu decidi que eu seria mãe, e quando eu tinha 37, a Gabi chegou. Então, eu precisava preparar minha carreira para esse momento. É, muito linda sua filha, eu vi a foto no WhatsApp. Parabéns. Obrigada. No teu processo de desenvolvimento na carreira, na tua carreira profissional, como coach e empreendedora, né? Porque acho que uma das coisas que é importante as pessoas perceberem que você querer ir para a carreira, né? Seguir uma carreira de coach, fazer, não é que nem para a faculdade dar aula, né? É, é uma carreira empreendedora, muito empreendedora. Você tem que cuidar de marketing, de planejamento, de vendas, você tem que entender de finanças para fluxo de caixa, né? Nesse teu processo de desenvolvimento contínuo, o que que você sente que você ainda precisa melhorar, que você precisa desenvolver na tua carreira, como empreendedora barra coach? Olha, Alexandre, aqui é um ponto muito interessante, porque vamos dizer, de uns anos para cá, a, a exigência de um posicionamento mais forte em redes sociais foi muito solicitado, vamos dizer assim. E eu confesso para você que gravar um vídeo é uma dificuldade num tamanho assim muito grande. Que na pandemia, quando eu vi que seria importante eu gravar alguns vídeos, fazer o canal no YouTube, e aí eu tive contato com algumas pessoas de rede social e entendi um pouco como esse mundo funcionava, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar para mim, não. Porque tinham coisas que eu achava interessante os outros fazendo, mas É, eu não conseguia me ver fazendo aquilo. E aí eu tomei a decisão que eu ia gravar sim alguns vídeos no YouTube, mas vídeos ajudando pessoas que tinham perdido o seu trabalho ou que tinham interesse, estavam repensando a carreira, a pegarem o conteúdo daquele vídeo e fazer algo com aquilo. Então, você vê, não ia ser uma coisa exatamente de venda, sabe, Alexandre? Aquelas sei, coisas que a gente está vendo em rede social. Seria uma coisa mais como se fosse uma mini aula. tá. No Instagram, falaram assim para mim: olha, Jorge, se você quiser ter muitos seguidores, esse caminho que você está querendo adotar não vai funcionar. E eu falei: já que eu acho importante ter uma rede social, além do LinkedIn, claro, eu vou fazer um Instagram dentro do que eu acredito.
e não então dentro de onde eu vou conseguir milhões de seguidores. Tá. Eu vou colocar conteúdos de carreira, conteúdos de coaching. Quem tiver interesse nisso, que precisar de algo sobre isso, que em algum momento vai chegar nesse perfil como referência. Mas eu não. Então, essa coisa mais inovadora das redes sociais, de fazer os vídeos mais criativos, essas coisas. Eu sei que talvez um dia eu tivesse que ser talvez mais livre nesse sentido, mas eu confesso que nesse momento eu não consigo. Bem difícil para mim. Esse seria um dos pontos, até onde eu estou na zona de conforto, de querer ficar num ponto que é mais gerar conhecimento, que tem mais a ver com o meu eu autêntico, ou até que ponto eu deveria ir para uma zona de aprendizado e de crescimento e buscar também evoluir nesse outro ponto. Eu confesso para você que neste momento eu não tenho uma resposta, mas que eu penso sobre isso. Como é que você tá? Como é que você avalia essa tua experiência no que você trouxe aqui da YouTube, Instagram? Como é que você avalia hoje os resultados? Como é que você está vendo isso? Então, depende. Se as pessoas pensarem em número de seguidores, vão achar que o resultado é ruim. Eu acho que se aquelas pessoas estão ali e eu estou impactando a vida delas de alguma forma positivamente, que elas saem dali com alguma dica para fazer algo que faça sentido para elas, eu estou achando maravilhoso. Então, quando uma pessoa entra em contato comigo, que viu a postagem, quer conhecer mais do processo de coaching, ainda que ela não feche comigo, Alexandre, eu vou levar informações para ela nesse atendimento que ela vai saber escolher de uma forma mais saudável para ela, ou para o filho, enfim. Então, tem a ver com a minha missão, tem a ver com a minha vontade de fazer as pessoas evoluírem nas suas carreiras, rumo aos seus objetivos, através, se eu puder ajudá-los através desse conhecimento. Então, eu acredito que tem a ver comigo. Agora, acho que se um profissional de marketing digital entrar lá no perfil, talvez ele não faça a melhor avaliação. O que às vezes pode ser bom, né? Porque hoje em dia a gente vê tudo repetindo, né? Tudo igual. Pois Parece receita de bolo, né? Copia e cola. é isso aí. Então, assim, as redes sociais também, eu acredito que elas são um importante componente na estratégia da gente ser encontrado. Por mais que Sim. não pegue alguém que pega, olha, eu vi você no Instagram, no LinkedIn, peguei seu telefone, estou ligando porque quero te contratar, é algo que leva a segurança para as pessoas, porque, na minha opinião, é como se fosse votos de compromisso. Então, Sim. é um voto de compromisso quando você abre uma empresa, quando você tem um CNPJ. É um voto de compromisso quando você tem um site, quando você tem uma rede bem organizada, estruturada, quando você começa a gravar vídeos, porque você começa a se diferenciar também, né? Você tem, outros não tem, você está dedicando tempo, né? Você está fazendo coisas a mais. Então, essa é uma maneira, no mínimo, interessante, por mais que às vezes a pessoa ela não diga, eu te vi no YouTube e no Instagram, é bem provável que ela viu, porque hoje em dia as pessoas é muito fácil pesquisar no Google, né? Deixa eu conhecer essa pessoa antes, deixa eu investigar quem é essa pessoa antes de ligar para ela. Então, no mínimo, eu entendo que essa é uma estratégia legal para a gente ser encontrado ou é uma vitrine para as pessoas verem quem a gente é. Agora, tem alguma outra estratégia que você utiliza para trazer cliente? De onde que vêm seus clientes? Hoje, mais de 90% da minha carteira é tudo indicação, Alexandre. Tudo. Tudo indicação. E tem uma parcela que vem das parcerias. Então, por exemplo, enquanto eu estou conversando com você, se a consultoria do ICI estiver oferecendo um processo de coaching para uma empresa X, provavelmente o meu nome vai estar no portfólio dos coach seniors para que esse cliente veja se eu seria uma opção para o processo. Se o IBMEC está vendendo um processo de formação de mentoria ou algo nesse gênero, provavelmente meu nome pode estar lá
para que o cliente veja se eu sou a melhor pessoa para estar com eles. Então, eu tenho algumas parcerias, assim como de outros coaches, que não trabalham com carreira, porque eu acho que uma fantasia é que você, quando resolve atuar como coach, você vai ser coach de todo mundo, de todos os públicos, e você vai fazer todos os coaches, os tipos de coaching que existe. Não é assim que funciona. Então, eu tenho outros coaches que não trabalham com coach de carreira e geralmente indicam o meu nome como sendo uma possibilidade de análise do cliente. Essas parcerias, elas são valiosíssimas, porque também quando o cliente chega para mim e eu não sou a melhor pessoa para oferecer aquele trabalho, eu também vou sugerir outros profissionais. Legal. Então, parte dos teus clientes vem de parcerias e parte é integral teu, né? Então, deve ter clientes que é você que vende direto, atende, por indicação, e parte Sim. que são dessas parcerias que são com empresas, inclusive, de muito renomadas. Assim, Sim. se você puder falar, vamos supor que você vai trabalhar com uma instituição parceira, não vamos Tá citar bom. nome, e essa instituição parceira cobra R$100 por 1 hora do cliente. Quanto que você recebe? Normalmente, quanto que o mercado paga normalmente quando você faz Tá bom. parceria? Em média. É assim, na maioria das empresas, existem, quando elas vão oferecer um processo para uma empresa, existem faixas de coaches. Então, os coaches que são mais sêniores e que geralmente eles têm como provar isso, como é que você prova isso? Lembra que eu falei da STF? A STF, assim como ela acredita em algumas escolas, tem o seu credenciamento pessoal. O seu credenciamento pessoal, por exemplo, que pode ser ACC, PCC ou MCC, que é o maior, ele tem alguns critérios para você conseguir chegar neste nível. Só que a partir do momento que você tem esse selo, vamos dizer, está comprovando que você tem aquela senioridade de entrega naquelas horas de processo, naquele tipo de processo. As empresas, elas já sabem disso. Tá. Então, quando elas recebem uma proposta de uma empresa, elas verificam, vai ser para um vice-presidente. Então, que nível de coach eu quero para atender esse vice-presidente, esse diretor, esse gerente, ou, enfim, ou o presidente. Então, se seleciona por esse nível. Dependendo do nível que você está, é o quanto você vai receber de remuneração. Tem Tá empresa que... em valor Desculpa, absoluto muda o valor absoluto ou a porcentagem? Muda. Qual dos dois? Muda, às vezes, os dois. Os dois. Né? Que vai mudar, uma vai acabar impactando. Então, por exemplo, tem empresa que ela vai oferecer a hora num valor X e vai pagar para esse coach, sei lá, vai vender por R$800 a hora para o executivo e pode estar pagando para o coach R$250 ou R$300 a hora. Tá. Dependendo do momento que você está, isso não é tão importante. Tá. Porque você tem outras coisas mais relevantes, atender esse cliente, firmar essa parceria. Então, você tem pouco tempo ainda de formado, ok. E tem momentos que não, que esse valor já não pode não ser tão interessante para você. E aí tem empresas que vão cobrar 50% a mais, vão te passar 50%, vai passar meio a meio. Mas aí depende muito da política daquela consultoria, daquela empresa. Mas é fato que você não vai ganhar perto do que a empresa está cobrando do cliente, porque ela tem toda uma estrutura, ela prospectou o cliente, você talvez não chegasse naquele cliente se não fosse por intermédio desta empresa, é o nome da empresa que está te levando ali, a empresa está te validando perante o cliente, então tem uma série de coisas que precisa pensar. Tá. Então, vale a pena você estar em parceria em diferentes momentos da sua carreira. Tem vários ganhos, né? Eu posso entender que então, o coach parceiro ele vai receber entre 25% e 50% Pode entender. do que a empresa parceira está recebendo do cliente final.
Sim. Agora, existe aquelas situações onde você já está tão fortalecido dentro do cliente e que o cliente começa a pedir o seu nome. Entendi. Ele quer você. Ponto. A negociação pode começar a ficar um pouco diferente, porque o Entendi. cliente quer você. Aí a gente elimina, né, custo de aquisição, né, que é um custo que pouca gente leva em consideração, né? A parte que nem você falou, toda a estrutura da empresa, às vezes o produto já veio meio, você já ganha tempo, né? Do jeito que vem o Exatamente. processo. Além do que te fortalece com, às vezes, nomes de peso, né, para o teu currículo, né? E ganha de experiência. Exatamente. Você falou no início, né? Eu não comentei, mas a quantidade de pro bono que você fez, quer dizer, como é importante a quilometragem, né? A quilometragem faz uma diferença enorme na atividade profissional. Se você, Jorge, para quem está ouvindo a gente aqui, você pode dar uma ideia do quanto que pode ser cobrado por uma hora, de como que você cobra o coaching, se é por hora, se é um pacote, como é que é feito esse processo? Se você puder dar algumas ideias entre começo de carreira, meio de carreira, uma pessoa mais madura, e também o valor hora, né? Que o mercado tá cobrando hoje. Tá. Você vai quando um cliente vem buscar um processo de coach, é super difícil para ele escolher mesmo, porque se ele usar como referencial só o valor, ele vai pegar propostas que vão oferecer de R$ 100 a hora até propostas de R$ 3.000 a hora. É uma coisa muito louca. Não existe uma tabela, né? O importante é ele entender assim: quando eu estiver contratando coach, o que eu preciso ver? Primeiro, a senioridade desse coach no tipo de processo que eu quero fazer. Porque ele pode ser um coach super experiente em coach de liderança, executivo, e não ter experiência nenhuma com coach de jovens. Então, não seria honesto cobrar o mesmo valor. Então, isso é uma coisa. Normalmente, quantas horas esse coach tem de atendimento, falar com outros clientes que estejam abertos a esse tipo de compartilhar esse tipo de informação. São alguns critérios. As formações que fez, pedir todos os certificados, ter certeza que o coach fez aquela formação que disse que fez. Os certificados deveriam estar expostos para o cliente nem precisar pedir, já entrar no perfil do coach e ter lá à disposição os certificados, as renovações de credenciais. Tudo isso ajuda a entender, inclusive, que o valor não vai ser um valor tão baixo assim por hora. Eu, particularmente, eu cobro processo, né? Então, eu faço processos que normalmente ficam em 12 horas de trabalho. Então, pensando em reuniões de 1 hora, geralmente no começo são reuniões semanais, depois passam a ser quinzenais, porque a partir do momento que se encontra a competência-chave de trabalho a ser desenvolvida, existe um tempo para o cliente colocar o comportamento em prática, por isso passa a ser quinzenal, mas nunca mais do que quinzenal. E eu tenho o meu valor, que eu cobro o processo. Normalmente, um coach que está ali começando, que está no primeiro tempo de trabalho, primeiro, segundo ano ali de formação, deve estar cobrando em torno de R$ 300, R$ 400 a hora. Dependendo de se é pessoa física, se é pessoa jurídica, né? Como é que é o tipo de processo. E coaches mais maduros na sua entrega, salvo aqueles que talvez estejam cobrando R$ 3.000 a hora, que atendam, na sua maior parte, os presidentes, talvez temos coaches nessa proporção, estaria ali na casa de R$ 1.000, R$ 800.000 a hora. Talvez estivesse mais nessa linha. Mas é importante ressaltar, Alexandre, que uma das fantasias que a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, é que você você tinha uma carreira sólida, aí você resolveu atuar como coach e você já vai sair ganhando 30, 40 mil reais no mês. Não é assim que a vida funciona normalmente, entendeu? Não é assim. Então, existe um tempo de carreira muito grande para você conseguir cobrar os valores mais altos.
mais ali perto de R$ 1.000, R$ 800, existe aí um tempo de carreira para que isso aconteça. É claro que talvez alguém comece agora, já saia cobrando isso, consiga vender, mas eu não sei qual vai ser a consistência de indicações e de entrega de processo, né? É preciso ter paciência para chegar logo, né? Tem que trabalhar muito. Às vezes a pessoa ela já se aposenta, né, numa carreira muito bem sucedida, Sim. com um network muito bom, isso talvez ajude já a começar lá em cima, né? Muito, muito. Geralmente isso acontece muito em processos de mentoria. É, Muito, mas nem mentoria, porque daí ele já tem uma bagagem tão grande naquela trajetória que fez, que ele acaba atuando mais como mentor. E aí as coisas são um pouco diferentes mesmo, porque já está consolidado. E a mentoria é você passar tudo que você já viveu, você já sentou naquelas cadeiras. é. Daí o processo é um pouco diferente. Vamos lá, Jorge, dicas para quem quer começar, para procurar uma certificação. Que dicas você pode dar para a pessoa que fala assim, pô, como é que eu faço, que critérios que eu uso, como é que eu Tá procuro bom. uma formação boa para ser em coaching? Número 1, procure uma escola acreditada pela Federação Internacional de Coach, que é a ICF. Então, entra no site da ICF e lá vai ter como fazer busca das escolas acreditadas. São várias escolas pelo mundo, eles estão presentes em mais de 140 países, porque daí você tem o suporte, porque tem ali as regiões. Escolheu as escolas que te parecem fazer mais sentido, entra em contato com cada uma das escolas, porque às vezes são linhas diferentes, entende exatamente essa linha, como funciona a formação, o processo, o investimento é alto. Se você vai fazer a formação, não é um baixo investimento. A partir daí, antes de fechar, conversa com alunos, com pessoas que passaram por essas formações. As próprias escolas podem fornecer nomes, mas você no LinkedIn faz uma busca rápida, vai cair pessoas com aquela formação, entre em contato com elas. Geralmente as pessoas são abertas para contar da sua formação. E faça isso antes de optar por qual escola você vai se formar. A partir do momento que escolheu uma escola acreditada pela ICF, você já está em contato com as competências de um coach, porque isso faz parte da ICF, e também com o código de ética. É importante, leia o código de ética, ele está disponível no site. Você vai entender ali o que é esperado de um coach. Ali também vai ter as 8 competências, como se espera que um coach atua. Leia esse material. O site tem tudo à disposição. Por quê? Muitas vezes a pessoa percebe que ela não quer atuar como coach. No fundo, é que ela atuar como mentor. Ela gosta mais da mentoria. Daí você vai buscar uma formação em mentoria, porque existem formações sérias em mentoria que a pessoa pode buscar e aí começar a trilhar o seu caminho de uma forma mais estruturada. Isso seria, assim, o passo inicial. Porque dentro da formação, daí já é dados, os caminhos já são informados, né? O que a pessoa pode fazer e como se estruturar a partir daí. Você tem livros que você pode indicar para quem quer seguir essa carreira? Que ajuda? Então, o que acontece? Quando você entra na escola, a escola ela te fornece uma extensa bibliografia dos temas que são tratados dentro das próprias temáticas da formação. Por quê? Você vai ver muita coisa de psicologia positiva, de livros principais da psicologia positiva, dentro de uma bibliografia, porque a gente fala de emoções positivas, você fala de flow, você fala de temas, mas não é de coaching, entende? São temas que estão dentro de toda uma metodologia. Um de coaching, para a pessoa escolher ser coach, eu não teria nenhum no radar que eu falar, esse livro ele vai te ajudar. Eu acho que tem outras formas da pessoa primeiro achar
a sua escola séria e depois fazer o caminho estruturado lá dentro. Eles recebem uma bibliografia imensa. Em termos de temas, então, você citou psicologia positiva. Que outros Sim. temas ajudam para o coach estudar? Então, dentro da... eles vão trabalhar a inteligência emocional, a questão do flow, a questão das crenças, por exemplo, do Max Seligman, a felicidade, aprenda a ser otimista. Eu acho que é um livro fantástico que acaba muito dos conceitos entrando. Legal. Toda a literatura de inteligência emocional do Goleman, os livros do Flow do Mihaly Csikszentmihalyi, que vai cair bastante. Estou tentando ver aqui. Tem trabalho de coach e de grupo e equipes, tem livro sobre isso, da Dulce Soares, que ela escreveu sobre isso, mostra um pouco como é. Então, são livros que as pessoas vão lendo um pouquinho e já vão entendendo a dinâmica. Mas já deu um monte de dica bacana, hein? Um monte de temas e livros. E daí, quem vai trabalhar com carreira, não vai ter, não tenho nenhum livro que eu fale, nossa, esse livro de coach de carreira é incrível, mas tem vários livros de carreira que são importantes a serem lidos para ir ganhando, sabendo mais do tema, né? Legal, Jorge. Jorge, é um grande privilégio estar aqui com você, acompanhar a tua história. É uma pessoa muito bem-sucedida. E eu gostaria, se possível, que você compartilhasse 3 sonhos que você ainda quer realizar. Tá bom. Quero fazer mestrado e doutorado, muito. Pode ser sonhos pessoais também? Ou Claro. só profissional? Não, pode ser o que tiver na cabeça. Daí eu amo dançar, sou apaixonada por dançar, então quero chegar num nível de aperfeiçoamento muito alto da dança, somente do Zouk, que é o ritmo que eu faço. E todos os meus outros sonhos e projetos estão muito ligados a apoiar a construção da felicidade da Gabriela, de tudo que eu puder estar do lado dela. Daí envolve tudo ela. Muito legal. E quais são suas redes sociais, Georgia, para quem quiser entrar em contato com você ou acompanhar seu trabalho? Tá bom. Todas estão como Georgia Vilas Boas. LinkedIn, Instagram, tudo como Georgia Vilas Boas. São as 2 redes que eu uso mais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Tem o canal no YouTube que está como Georgia Vilas Boas. Então, ali que a gente vai se encontrar rapidamente. Então, vamos lá. Eu gostaria que você, para terminar, você deixasse uma mensagem para quem quer ser coach ou quem está como coach e te admirou durante essa entrevista, né, e fala assim, poxa, Jorge, o que você pode falar para mim, né, para eu me dar bem também? Né? Então, o que você pode falar para essas pessoas? Primeiro, entenda muito o que faz você buscar esse caminho. Por que você pensa em atuar como coach? Depois verifica se o que você pensa, o que te move a atuar como coach, de fato, o coaching é o processo que vai fazer você viver isso, experimentar isso que para você é tão importante. E se for, entenda que é um caminho que você pode ter muito sucesso, muito, mas se você trilhar de forma séria, consistente, sólida, não permitindo nunca sair de uma linha ética, porque é importante você andar de mãos dadas com a ética em qualquer mercado, mas nesse exclusivamente, onde muito já virou piada, em vários momentos até distorcendo o que de fato é o coaching, porque muitas vezes o coaching não é aquilo que foi colocado em mídia e nas piadas, você vai ter sucesso e vai conseguir levar esse coach sério para o mundo. E eu estou muito à disposição
para falar sobre o tema, eu estou muito à disposição para trocar ideias. Se a pessoa quiser saber mais sobre isso, ela me procura, a gente conversa, porque a gente tem essa nossa parcela de levar a maturidade ética do coach para o mundo. Muito bonito. Meus parabéns. Foi sensacional, Georgia. Adorei. Obrigada. Eu que fico feliz de você ter aberto esse espaço para mim. Me senti honrada. É isso aí. Pessoal, muito obrigado Obrigada. pela atenção. Obrigado, muito agradecido, Georgia, novamente. Esse é o podcast A Sua Carreira. Vamos em frente sempre. Até a próxima.